Quantas vezes você deixou de valorizar uma conquista sua por achar ela pequena demais em comparação à conquista das outras pessoas? Curaçao, a seleção que jogou ontem contra o Equador, poderia levar aquele empate de 0-0 como algo banal se fosse comparar com as outras seleções, as goleadas. Mas eles comemoraram aquele empate de 0-0 porque foi o primeiro ponto deles em Copa do Mundo. Aliás, a primeira Copa do Mundo. E para eles teve um valor tão grande que eles comemoraram como se tivesse vencido o jogo, ou mais, como se fosse uma final da Copa do Mundo e eles tivessem levantado a taça. Eu fiquei, gente, emocionada em vários momentos do jogo. E confesso que eu nem tenho hábito de assistir futebol, tirando Copa do Mundo. E no jogo de ontem eu tive vários insights sobre a gente vencer os nossos próprios limites, a gente valorizar as nossas pequenas conquistas e sobre a questão da comparação. Porque quando a gente se compara com o outro, os nossos feitos muitas vezes podem ficar desse tamanho. E a comparação, ela tira o brilho da vida, o brilho das nossas conquistas. E eles ontem estavam numa alegria tão grande com esse primeiro ponto que eles até esqueceram da derrota que eles tiveram no jogo anterior contra a Alemanha. Mais um motivo para eles terem entrado abatido em campo. Mas muito pelo contrário, eles deram o melhor deles. E já o fato deles estarem nessa Copa já foi um feito muito improvável, porque Curaçao é o menor país, se eu não me engano, dessa Copa, com aproximadamente 156 mil habitantes, ou seja, é menor que muito bairro de capitais, grandes capitais aqui do Brasil, é menor do que a cidade de que eu trabalho em quantidade de habitantes. E eles, em 156 mil pessoas, conseguiram montar uma seleção. Gente, vocês pararam para pensar nisso? Fazer uma seleção com bons jogadores, jogadores competitivos para uma Copa do Mundo. Então, só o fato deles estarem lá já foi um grande feito. E o que aconteceu no primeiro jogo, o jogo de Curaçao? Levou 7-1 da Alemanha. Isso, por si só, já poderia ter deixado eles muito abatidos agora contra o Equador, porque eles poderiam pensar, já tá bom, já chegamos na Copa, tá, vamos jogar aí de qualquer jeito, porque esse lugar não é pra gente. Tem seleções muito melhores, muito mais capacitadas do que nós, então vamos jogar ali e tá ótimo. Mas não, eles foram firmes ali, não se compararam com as outras seleções e valorizaram o feito, que foi um grande feito, que é o primeiro ponto, que para outras seleções como o Brasil, por exemplo, poderia ser algo ruim, mas para eles aquilo ali foi algo grandioso. Quantas coisas na nossa vida a gente deixa passar por esse mesmo motivo, né, gente? Quantas conquistas que a gente já fez, quanta coisa legal que a gente vive e que muitas vezes a gente não valoriza porque a gente quer atingir um padrão inalcançável, a gente quer atingir os feitos de outras pessoas, a jornada de outras pessoas e não dá o devido valor, a devida importância para tudo de bom que a gente já colheu na nossa vida. E quando eu falo de coisas boas, na nossa vida tem muitos momentos difíceis também que fazem parte. Até mesmo para Curaçao, começou levando uma lavada da Alemanha, mas a lavada de um dia tornou o grande feito do outro. E o Eloy Room, hein, gente? Eu não sei se eu estou pronunciando certo. O goleiro, pelo amor de Deus, gente, o goleiro Eloy Room, ele, 37 anos de idade, que para a carreira de futebol é meio fim de carreira. Então, ele poderia ter se contentado já de estar ali na Copa, né? E ter desanimado também com a questão da goleada, que ele levou 7 gols no primeiro jogo. Imagina, para muitas pessoas, isso pode ter o significado de uma grande derrota. E quantas derrotas que a gente sofre que acabam definindo as nossas escolhas futuras, porque a gente acaba muito levando o nosso momento de vida como a nossa vida. Aquela pequena derrota, aquele pequeno fracasso, muitas vezes nos paralisam, ou uma opinião negativa, ou um relacionamento que não deu certo, ou um divórcio, ou às vezes você abriu um negócio e foi muito mal, nada deu certo ali que você planejou e você desiste.
Simplesmente você desiste. E eu não tô falando só para você, não, gente. Isso tudo serve primeiro para mim, porque eu fiquei muito reflexiva nesses pontos. Aqui no YouTube mesmo, quantos vídeos que eu gravei e vi que o canal, às vezes, sei lá, não tinha muita visualização. Aí eu levava aquilo ali como uma derrota. Ah, não vou continuar gravando aqui pro canal, não, porque não tem chance. Tem muitos canais melhores, com equipamentos melhores. Quantas coisas que vêm para nossa vida para nos fazer crescer, que como foi o caso dele ali, levou 7 gols. Mas aquilo ali era justamente o que a gente precisava para nossa virada. Então, às vezes, aquela derrota que, entre aspas, veio para te dar uma rasteira, ela é mais uma ferramenta, ela é uma chave para abrir uma porta de uma grande virada na tua vida. E qual foi a virada do Eloy Room contra o Equador 0-0? Ele entrou simplesmente aos 37 anos para a história do futebol das Copas do Mundo. Porque ele teve 15 defesas, ele bateu o recorde no tempo normal ali de 90 minutos, sem levar em conta as prorrogações. 15 defesas. É o recorde de maior número de defesas da história de todas as Copas do Mundo. Tá bom para vocês isso? Olha a virada. Ele iniciou com uma derrota, virou totalmente a história dele. O Instagram dele, gente, tinha 90 e poucos mil inscritos, agora tá com quase 1 milhão. Ele se tornou conhecido mundialmente. Ou seja, veio de um país ali pequenininho, que não tinha tanto acesso, igual os outros países têm, a ser visto, ao trabalho dele ser valorizado, ainda mais aos 37 anos. Olha a virada que esse homem teve na vida dele, gente. Agora imagina se ele tivesse ido apático para o jogo contra o Equador, por ter levado 7 ali da Alemanha. Ah, já levei 7 mesmo. O que ele fez? Deu o melhor dele. Então, se aconteceu algo de ruim na sua vida, alguém te passou uma rasteira, um projeto seu não deu certo ainda, não desista, porque pode ser que no próximo jogo a história da sua vida mude. E não é sobre vitória, igual eu falei sobre derrota, mas a sua trajetória em si, que você vai ver lá na frente que não foi derrota. Foi tudo que você precisava para se tornar quem você é hoje. Então, pensa nisso. Então, o primeiro jogo parecia ser o pior momento da carreira deles, da seleção de Curaçao. E no segundo jogo, se tornou o maior feito da carreira deles. E agora, o que dizer do técnico? Outra coisa assim, gente, me dá vontade de chorar de falar essas coisas. Eu fiquei emocionada mesmo, gente, de fato. Mas vou me segurar, não vou ficar chorando aqui, não. O técnico, eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas o primeiro nome dele é Dick, 78 anos. O técnico mais velho a comandar equipes em uma Copa do Mundo. 78 anos. Ele terminou o jogo ontem chorando de alegria, de satisfação, de realização do feito que a seleção que ele comandou, que ele comanda, fez. Aos 78 anos de idade. Quantas vezes a gente, eu aqui, ó, 45, você aí, às vezes até mais novo ou mais velho, acha que a tua vida já não tem nada de bom mais para acontecer, que você não vai realizar aquilo que você se propôs, os seus sonhos, os seus projetos de vida. Gente, ele é o símbolo que define que não é tarde, nunca é tarde. Gente, 78 anos, eu vou falar isso 1000 vezes. O homem chorando de alegria, o brilho nos olhos dele me emocionou muito da conquista que ele teve com essa idade. Ou seja, nós estamos vivos, enquanto a gente ainda está vivo, com saúde, a gente tem tudo pela frente. E olha só a virada que foi a vida dele. Com certeza foi o maior feito da carreira. Ele poderia muito bem, ó, ter se aposentado lá atrás, mas não, ele continuou firme e forte, conseguiu classificar a seleção, perdeu o primeiro jogo, pensa, a decepção que foi, e no jogo seguinte, aquela virada. Então, a moral desse vídeo todo é te trazer e me trazer também, porque às vezes, gente, eu também sou humana, eu esqueço. E às vezes eu também fico abatida, às vezes também eu fico apática, acho que vai ser sempre o mais do mesmo, ou parece que o fruto das sementes que eu estou plantando nunca vão nascer. Quem não passa por isso? Mas olhar essas histórias e inspirar em quem está fazendo, se inspire em quem está fazendo nesses momentos, porque eu me inspirei muito no técnico ali. 78 anos e ainda com vigor, ainda
achando que não é o fim, e muita gente jovem aí desistindo, se achando incapaz, se achando inferior. A seleção de Curaçao tinha tudo para se achar inferior nessa Copa. Por quê? Uma seleção improvável que teoricamente nem deveria estar ali, perdeu o primeiro jogo de goleada, seria algo já para, né, definir que eles não iriam muito longe. Não quer dizer, gente, que eles vão ganhar a Copa. Muito provavelmente não vão ganhar a Copa. Mas a maior das vitórias eles já conquistaram, que é acreditar no potencial. E olha os feitos que foram feitos em um único jogo. Então, se hoje não deu certo, tente de novo, não desanime, que no momento certo a virada vai acontecer. E a virada nem sempre vai vir de goleada, a virada nem sempre vai vir de vitórias. A sua virada às vezes vai vir num 0-0, num feito comum que você deixa passar. Mas o comum pode ser o extraordinário. Pode ver que as lembranças melhores que você tem na vida são de momentos simples, em família, com pessoas que você ama. Não são 7-0. Não são coisas assim, nem sempre vão ser os 7-0, entendeu? Então dê valor para essas pequenas conquistas, essas pequenas, esses pormenores da vida que deixam a vida tão bonita, porque o final da tua vida vai ser o somatório dos pequenos 0-0. São vários 0-0 com sabor de 7-0. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha trago assim, que eu tenha aberto os horizontes de vocês que estão aí apáticos, xoxos, capengas, desanimados. Para não desanimar, gente, a vida é tão bonita. Só que se você ficar se comparando com as outras pessoas, você não vai conseguir enxergar a beleza da sua. Sua vida é maravilhosa, a sua vida é linda. É claro que o dinheiro, gente, é maravilhoso, o dinheiro compra a felicidade muitas vezes, mas nem sempre isso acontece. Às vezes a pessoa com tanto dinheiro tem uma vida tão escassa de coisas que realmente têm valor. E é isso. Deixe seus comentários aqui, contribuam com esse canal. Vou ficar muito feliz em interagir com vocês. Não deixa, se você chegou aqui até o final, é porque tu gosta desse conteúdo. Então curta, comente, se inscreva, tá bom? E até o próximo vídeo.